Queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor Barbosa pela confiança. Estou à base de remédio por causa da tensão, então salompas que fala, né? Cheio de salompa nas costas, porque o pastor falou para mim na sexta que eu iria ministrar. Na sexta, tranquilo. Sábado teve culto no lar dos jovens, né, Carol? Foi uma bênção, culto no lar. Saímos depois para evangelizar numa praça. Tranquilo. Só que quando eu acordei hoje, Jesus amado, 4h30 em cima da Bíblia, lendo, parei um pouquinho. Ela para um pouquinho só para comer. Falei, Jesus, eu nunca preguei no domingo de Páscoa. Pregar em domingo, não que seja diferente, mas hoje é um dia que marca a humanidade. Não é um simples dia. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E aí a tensão vem no corpo, a mão gela, como disse o irmão Mardoqueu, foi mais de 10 copos de água ali, e parece que não tem fim isso. As pernas tremem, porque eu estou falando e vou falar daquele que um dia olhou para mim com misericórdia, uma pessoa que não tinha valor nenhum aos olhos humanos, e muitos sabem a minha história aqui dentro, e também possivelmente olharam com esse olho também, dizendo que não tinha valor. Mas eu vou falar daquele que olhou para mim e disse assim, por você, pecador, sujo, falho, eu fui para uma cruz. E hoje, antes de começar a palavra, eu fiz o meu momento de oração com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade humana de descrever quem é o Senhor. A minha teologia, o que eu aprendi de teologia, o que eu aprendi em livros, jamais vão explicar o que o Senhor é. E ontem eu estava numa cantata de Páscoa em uma outra igreja, que eu fui convidá-lo por um rapaz que trabalha comigo, ele toca lá. Foi um musical que eu fiquei impressionado, mas não foi pela estrutura, foi pela presença. E nós chegamos no local, já não cabia mais no auditório, colocaram pessoas em outros locais que existem na igreja para isso. E tinha 2 locais apenas para poder sentar, onde era a apresentação. E aí uma moça nos conduziu, eu e a minha esposa, e nós sentamos nas fileiras que eram reservadas para surdos e mudos, que eles têm uma fileira reservada para isso. E ao meu lado tinha uma moça deficiente visual. A presença de Deus era tão grande, por isso que eu frisei isso, ela era deficiente visual, aos olhos humanos, mas ela estava em lágrimas pela presença de Deus. Aquilo para mim foi algo extraordinário, que eu caí em lágrimas. Eu falei, Senhor, eu estou vendo, estou maravilhado, mas essa mulher, de escutar o que estão falando, o que estão cantando, e de sentir a tua presença, ela está em lágrimas. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus e não valorizamos este momento que é único. Jesus, meu pescoço está até melhorando, obrigado, Pai. Louvado seja Deus. E aí enquanto eu fazia a palavra, essa palavra para mim falou muito forte no meu coração. O prometido está vivo. O prometido está vivo. E aí, de encontro que o pastor falou do tecido dobrado, Kleber ministrou parte do que está na minha pregação, o pastor também falou parte, o pastor Afonso também, e eu falei para a irmã Marcela, Deus está aqui confirmando. Mas pastor Garrido, não está cheia a igreja, não tem problema, Ele está aqui, é o suficiente para mim. Eu vou tentar ministrar com a mesma intensidade, tendo 3 pessoas ou 5.000 pessoas, porque eu estou falando dEle. E não tem como não falar dele sem ser em Isaías 9, versos 6 e 7. Não terá hoje na tela isso. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Mas por que, pastor? Para que você se conecte com a verdade que está nessas escrituras. Isaías 9, versos 6 e 7. Eu ia fazer a narrativa de toda a passagem de Cristo na terra, só que não daria tempo até as 8h30. Eu vou reduzir aqui.
Mas o pouco que nós vamos falar aqui sobre ele é o suficiente para entender quem nós somos através dele. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o teu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sob o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com justiça o juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em Isaías 22 diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Louvado seja o teu nome. Mas para falar sobre isso eu tenho que ir lá em Salmo 132, 11, porque ele diz assim: estabelecerei sobre um dos seus descendentes o trono, e este trono durará para sempre, até a eternidade. Só que quem lê isso vai achar que é Salomão que ele está falando. Há uma presença de Deus, uma atmosfera de Deus extraordinária aqui. E nós achamos que ele estava falando de Salomão, mas é claro a profecia messiânica que estava falando sobre Jesus Cristo. Porque ele veio da linhagem de Davi, ele tinha que vir de uma linhagem pura, ele não poderia vir de outra linhagem que houve mistura entre as nações, tinha que vir da linhagem de Judá, porque Davi veio dessa linhagem, e Davi nasceu em Belém, que significa a casa do pão. Sua mãe Maria também era de Judá, e também de Belém. O seu pai José também era de Judá, e também era da casa do pão. Pastor, eu não entendi o pão com Belém, porque ele é o pão da vida. Ele é o prometido que veio alimentar esta nação e dizer: através de mim terá vida e vida em abundância. A promessa tinha que seguir exatamente conforme o profeta Isaías disse. Muitos esperavam um grande rei, vindo de uma grande nação, de um grande templo. Mas ele disse: virá nesta nação, do trono de Davi, aquele que possuirá a chave do domínio sobre todas as coisas. E eu não tenho como falar isso sem falar do prólogo da Bíblia, que é Jesus Cristo, muito bem relatada por João. E diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João está relatando a parte espiritual e celestial de quem era Jesus. Mas o que me chama a atenção em João 1,14, ele começa a falar da carne, o verbo que se fez carne. Primeiro ele nos dá a dimensão de quem ele era na eternidade, mostrando que ele estava com Deus. Só que depois ele está mostrando o Cristo que viria conforme a promessa, e ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Jesus. Mas em Lucas 1, 26 e 28 diz que no 6º dia de uma mulher chamada Maria, o anjo Gabriel aparece para ela e diz: tu, mulher, bendita entre as mulheres. Eu falei com a minha esposa hoje, eu não sei o que Deus viu em Maria, mas ela é bendita entre as mulheres. Eu não sei o que ela representava, mas diante de Deus ela era bendita, ao ponto dele confiar a criação do seu filho nesta mulher. E o anjo Gabriel aparece a ela, enviado por Deus na cidade de Galiléia, também chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi,
E o nome dessa mulher era Maria. Entrando um anjo, onde estava essa mulher, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Olha o privilégio desta mulher, um anjo de Deus, um mensageiro do Pai, fala: bendita és tu, mulher, entre todas da terra, confiará dentro do teu ventre aquele que salvará a humanidade, aquele que terá todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Lucas 1, 31 e 32 diz que assim: eis que teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e você colocará nele o nome de Jesus, e ele será grande, Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O anjo aparece para falar tudo aquilo que tinha sido profetizado através de Isaías, o profeta messiânico, para mostrar que toda a palavra de Deus que sai da boca dele se cumpre na minha vida e na sua vida. Mas pastor, da época que Isaías falou para Jesus, olha quanto tempo, independente do tempo, ele é o dono do tempo. Ele é o dono de todas as coisas, então se ele lhe prometeu algo, fique tranquilo. Eu não sei se vai aparecer anjo para você. Eu não sei se vai ser canela de fogo, roda de fogo, carruagem de fogo, eu não sei. Ou simplesmente uma palavra dele: eu estou cumprindo o que eu prometi a você. Lucas 1, 41 e 42, é que o Espírito Santo está falando coisas tão rápidas que eu não estou conseguindo assimilar o que ele está falando aqui nesta noite. Porque ele está dizendo fortemente ao meu coração: a palavra que eu dei, no tempo certo que eu determinei, acontecerá. Porque eu não minto, assim como estou trazendo esta palavra, dizendo que desde o princípio ele era o verbo e fiz ele vir em carne, eu prometi àquele que renderia toda a nação. Da mesma maneira que eu fiz naquela época, continuo fazendo, porque eu sou Deus. Porque eu acredito que em meio às adversidades, Maria e José, aquela situação, vão ter que matar as crianças. E ela disse: e agora? Estou grávida da promessa. Mas os soldados vão matar a nossa promessa, mas sobre eles havia a marca de Deus. Talvez as adversidades venham tirar a sua paz sobre tudo isso, mas Deus está dizendo: da mesma maneira que eu guardei Jesus, o meu filho, eu estou guardando você também. E farei segundo a minha vontade, porque eu sou Deus. E Maria sai daquela situação, vai encontrar a sua prima. Em Lucas 1, 41, 42 diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, as crianças que estavam no ventre delas foram cheias do Espírito Santo. Isabel naquele momento foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e exclamou com grande voz e disse: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, mulher. Para quem não sabe, aquela mulher carregava João Batista, o mesmo que batizou Jesus. Ali foi o encontro do prometido e daquele que abriria o caminho da promessa. Pastor, eu não entendi. O Jesus, o prometido, de um lado, e do outro lado, aquele que viria batizar o prometido de Deus. E aí eu coloquei algo muito interessante, que foi o nascimento de Jesus, que nasceu em Belém, conforme eu disse, mas imagine um rei, um Deus supremo, nasce numa manjedoura, um local sujo, não digno de um rei, mas digno de uma promessa que limparia a humanidade de todo o pecado, para dizer: eu sei o que é estar naquele lugar, eu sei o que é ser coberto por alguns panos, em meio a tudo que minha mãe e meu pai passaram fugindo para que eu não morresse. Eu sei o que é ser desprezado, mas o que me chama a atenção, que este menino Jesus cresce, e ele volta a aparecer na Bíblia depois já adulto, e em meio ao seu caminho ele dá de frente ao tal do João Batista, o seu primo,
João Batista era um homem que vem de uma linhagem sacerdotal e pela linhagem dele ele deveria ser sacerdote. Só que ele fala: eu tenho uma promessa. Eu vou abrir caminho para aquele que veio e virá eternamente. Diz a palavra de Deus que quando ele se encontra, João Batista fala assim: eis o Cordeiro que apaga todo o pecado da humanidade. Mas nós estamos falando de um homem que conhecia todo o ritual de sacrifício, porque ele vem de linhagem sacerdotal. Ele estava acostumado a ver imolar o animal, aspergir o sangue. Mas aquele sangue, ele escorria com água, ele sumiria com o tempo da onde ele era aspergido. Ele estava dizendo: o sangue deste cordeiro limpará toda a humanidade por definitivo, e circunstância nenhuma apagará o que ele veio fazer. E eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos teus pés. Jesus vem até ele e João Batista fala: eu não posso fazer isso. Só que João Batista fala para ele assim: irmão Rogério, para o meu ciclo começar, você precisa terminar o seu. João Batista poderia ser egoísta, ministerialmente falando: eu sou o que prego, eu sou o que tenho estudo, eu sou o teólogo, tudo é meu. Mas João Batista, em sua simplicidade, vivendo no deserto, falou: esse é aquele que está acima de mim. E o que me chama a atenção, por diversas vezes ele aponta Jesus como aquele que é o Salvador, mostrando na simplicidade dele, mas tudo o que ele sabia sobre aquele que viria. E aí eu coloquei algo aqui, eu não quis trazer toda a trajetória de João Batista, como ele morre, mas eu tinha que falar do batismo de Jesus. E diz a palavra de Deus que naquele momento que Jesus desce as águas através da mão de João Batista, porque ele era o responsável pelo batismo naquele momento, uma coisa única aconteceu: a representação da Trindade naquele local. Diz a palavra de Deus que João Batista viu o Espírito de Deus pousando sobre o ombro dele numa forma de uma pomba. O Cristo encarnado estava naquele local. E de uma voz do alto céus falava: este é o meu filho amado. Diz a palavra no original que quando ele foi batizado, houve um romper que no grego chama, me fugiu a palavra, mas é um estrondo. E naquele momento, tudo começou a acontecer. Tudo foi revelado. Porque quando ele disse: eis o meu filho amado, no original, ruios, que é o filho mais velho, mas se você puxar a história desta palavra, diz: meu filho mais velho maduro, que eu posso colocar sobre ele esta responsabilidade. Porque você dar um carro para uma criança que não tem habilitação, ela vai bater o carro ou coisa pior. Mas quando você dá isso na mão de alguém que é habilitado, que está pronto e apto a realizar, ele não vai causar e não vai fugir da responsabilidade. E eu coloquei aqui: um filho digno de arcar com a responsabilidade até a cruz. Pastor, o senhor está devagar? Porque esta palavra não tem que mexer com a sua emoção, tem que trazer à sua mente quem é Cristo para você. Porque eu poderia trazer uma palavra profética, eu ia ministrar, vou ministrar em mais 5 minutinhos a história de Jairo. Eu poderia descrever toda a história de Cristo e você pular daqui e sair aqui entusiasmado. Mas quando você virasse a esquina, você ia esquecer tudo o que foi falado aqui. Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu quero que a tua mente entenda o que foi o sacrifício na cruz do Calvário. O que foi a representação de um Deus se despir de toda a sua glória, de todo o seu poder e morrer por mim e por você que não temos valor nenhum. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Você é lá fora, mas diante do Pai é pecador tanto quanto eu. E é para isso que hoje eu estou trazendo uma palavra mais calma, para entender o verdadeiro sacrifício da cruz do Calvário. E aí eu coloquei aqui, lembrei a palavra no grego do romper, é shizo, no original. E Jesus, após o batismo, ele vence a tentação, todo mundo sabe desta parte, o inimigo vem contra a palavra, e Jesus é a palavra viva, revelada, e vence o inimigo.
Os anjos trazem alimento para ele, ele mostra que ele é Deus. E aí eu coloquei aqui, Jesus fez 35 milagres registrados. Se fosse registrar todos os milagres dele, não caberia na humanidade, porque onde ele passava, algo acontecia. Hoje ele passou aqui e está aqui, e algo está acontecendo no mundo espiritual. Tem uma pessoa chamada Sérgio aqui. Quem que é Sérgio? Fica de pé. O Espírito Santo de Deus revela ao meu coração que vai fazer uma transformação na sua vida. Eu não te conheço, nem sei se o irmão veio pela primeira vez, se é desta igreja, alguns rostos eu conheço, mas o Espírito Santo soprou o nome Sérgio. O Espírito Santo de Deus vai transformar a sua vida de uma forma que você não tem ideia. O amor dele vai te constranger, que você vai falar, se eu soubesse desse Deus antes. Se eu soubesse, porque você tem um chamado para isso aqui, ó. Levar a palavra dele, homem. O Senhor diz que através da sua vida, pessoas, você será instrumento e canal de Deus para pessoas chegarem aos pés de Cristo. E na eternidade você verá pessoas falando sobre você e falar, mas eu nem te conhecia. Mas através de você, pessoas alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fez 3 ressurreições. Fez de Lázaro, fez da viúva de Naim e fez da filha de Jairo. Em Marcos 5, 21 e 23 diz assim: Jesus, meu Deus, eu preciso terminar. O mundo espiritual está aberto, meu Deus, e o Senhor está falando que está acrescentando aqui promessas. Jesus, eu não vou conseguir falar da palavra, Jesus. Há um casal que está passando por uma situação muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, que por ter vindo hoje neste lugar, estou trazendo vida dentro da tua casa. Estou trazendo vida, mas não vida como o mundo oferece. Porque no mundo aí fora diz que para tudo tem solução, menos para a morte. Mas Jesus é aquele que venceu a morte. Então tudo tem solução. Está falando ardentemente no meu coração, e como eu queria que ele me mostrasse a pessoa, o casal. Mas ele está falando, colocarei vida e alegria dentro da tua casa, assim como eu fiz na bodas. E verás a minha mão agindo na sua casa dia a dia, semana a semana. E logo a alegria, a felicidade reinará dentro do seu lar, assim diz o Senhor. Jesus. A palavra de Marcos 5, 21, a pedido do Jairo, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Então chegou o principal da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele se prostrou e lhe disse com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha pôr a mão sobre elas para que ela seja salva e viva. Mas o que tem a ver salvação com uma pessoa que está doente? Pela cultura judaica, um homem jamais poderia se prostrar aos pés dos outros, seria vergonha. Mas Jairo quis dizer, o que eu sei do meu eu não resolvo nada. E eu preciso daquele que tem a vida eterna para salvar a minha filha. E o interessante é que ele dita como Jesus deveria fazer. Jesus simplesmente foi lá com ele sem falar nada. Algumas pessoas disseram, não incomodem o mestre. Mas Jesus falou, apenas creia, ela não está morta. Nesse meio tempo, uma mulher do fluxo de sangue passa, todo mundo conhece a história. O Kleber falou aqui, falhou o microfone. E aquela mulher, em meio à disposição do que ela passava, tinha gastado tudo, tocou no mestre. E dele saiu virtude. Dele saiu virtude. Ele está falando, toque em mim para que saia a virtude, mas não como aqueles que passavam e me empurravam de um lado para o outro, não.
toque em mim, porque eu conheço a sua necessidade. E diz a palavra de Deus, lá no verso 35, se não me falha a memória, aquela mulher tocou em Jesus. Jesus pergunta aos discípulos, o que aconteceu? Alguém tocou em mim? E os discípulos se achando dono de Deus, porque todo momento eles se achavam dono de Jesus, eram os seguranças de Jesus. Todo mundo aqui te apertou, todo mundo aqui te espremeu e te tocou, mas ele disse, alguém me tocou de uma forma. Em uma oração alguém me tocou, em um jejum alguém me tocou, em um propósito alguém me tocou de uma forma que ninguém fez e de mim saiu, das minhas vestes, virtude. Deus está falando hoje, quando você entrar para orar no teu quarto, busque esta virtude de Deus, busque este toque, mas não pela soberba, por eu ser, não, fala Senhor, eu preciso ser curado de uma vez por todas, porque tudo que eu tentei não deu certo, do meu jeito não vai, mas eu sei que se eu tocar no Senhor, de uma maneira sutil que só o Senhor sabe, sairá virtude. E diz a palavra de Deus que ele chamou esta mulher chegou em Jesus, fui eu que toquei, e o que me chama a atenção, e que ele diz, a sua fé te salvou. Ele não falou de cura, porque ela tinha uma enfermidade. Em 2 pontos, Jesus está falando de salvação. Ele quis dizer para ela, você não tem mais essa doença, mas além disso, hoje, você tem salvação. Além disso, hoje, você está salvo e pode caminhar em liberdade. Os que te acusavam não vão te acusar mais. O que diziam que você era impura, suja, não vão poder olhar para você e falar mais isso. Porque a partir de hoje, você está limpa e salva para a glória do meu nome. Jesus, não vai dar tempo, eu tenho 2 minutos. E diz a palavra de Deus que Jesus foi trocado por moedas de prata, por alguém que fazia parte dentre aqueles que ele escolheu. E o que chama a atenção é que sempre quem vai trair a gente é sempre quem está perto. E como dói essa traição de alguém que você depositou a sua confiança, e por causa desta pessoa que te traiu, você não consegue confiar mais em ninguém. Só que se o Espírito Santo de Deus está em você, ele cai por terra essa situação, porque ele te ensina a perdoar e seguir adiante. Eu sou testemunha viva disso. Você tem que aprender a perdoar, mas pastor, não é fácil. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim, eu falei que eu perdoei, mas ainda me dói. Eu falei, então não houve perdão. Perdão não é amnésia. Perdão é você falar assim, eu entendo, se isso era o suficiente para você, vai, não peques mais, mas isso não vai me machucar. O pecado, a maldade, estará sobre você, não sobre mim, porque eu quero estar limpo diante do meu Pai. Mas, sobre as moedas de prata, essas 30, me chama muito a atenção, que Jesus falou que Pedro ia negar ele, Pedro se arrependeu de tudo e voltou para Cristo. Judas traiu o pai, mas o ego dele era tão grande de voltar em pedir perdão que preferiu a morte. E muitas vezes o nosso ego tem nos matado, tem nos destruído. Jesus está dizendo hoje, para que você tenha esta salvação e a vida eterna, não deixe o ego te matar, se arrependa e peça perdão. Jesus. Irmãos, se vocês pudessem enxergar o que eu estou vendo no mundo espiritual, que o Eterno está fazendo sobre esta casa, não é sobre pessoas, é sobre esta casa. Eu tive uma visão desta casa, contei ao pastor Barbosa, porque certas visões que o Espírito Santo dá sobre pastores, a gente não pode falar no púlpito. Mas não é nada de sujo não, é bênção. Mas é algo que a gente tem maturidade para entender, que a gente tem que chamar a pessoa e falar só para ela. E daquela visão que eu tive, pastor, que Deus me deu naquele dia, o engraçado é que ela continua. Só que o mais importante e interessante é que o fruto está maior do que naquele dia. Deus vai realizar algo extraordinário neste lugar. Coisas extraordinárias, porque o prometido está vivo neste lugar.
Ele é o dono deste lugar. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite de Páscoa, mas Ele está dizendo: eu não sou o chocolate, eu não sou o coelhinho, eu sou o Cristo encarnado que morreu na cruz, e ao terceiro dia eu ressuscitei, e peguei a chave do inferno, peguei a chave da morte, venci todo o principado e potestade, e disse: hoje eu tenho todo o domínio em minhas mãos, e os meus filhos jamais serão envergonhados. E diz a palavra de Deus que na crucificação de Cristo houve um romper novamente, assim como quando ele foi batizado. As rochas racharam no meio, o véu foi rasgado de cima a baixo. Quem estava morto naquele local também ressuscitou. Olha que bênção! E os mortos entraram vivos dentro da cidade, ninguém entendendo nada, mas um soldado disse: verdadeiramente és o Filho de Deus. Alguém que não era judeu, alguém que estava lá para machucar ele, mas reconheceu que ele era o unigênito do Pai. Colocam ele no sepulcro. Todo mundo conhece essa história. E ele falou por 3 vezes que ele morreria e haveria ressurreição, e ninguém acreditou nele. Ele avisou. Ele vem avisando para mim e para você: eu sou teu Pai, morarás comigo na eternidade. E muitos não dão atenção porque ele está falando. E aí as 2 Marias vão lá no outro dia. E aí o anjo fala: por que vem buscar um vivo dentre os mortos? Deus está falando para você: por que está chorando por algo que Ele já fez? Ele está vivo. Ele está vivo e reina eternamente. Ele está vivo e continua reinando de geração em geração, até a eternidade. E diz a palavra que ele faz aparições. E dentre as aparições, no caminho de Emaús, 2 homens discutindo. Aí ele está do lado. Estão discutindo por quê? Falei: realmente eu acho que você não estava lá. Acho que você não viu o que aconteceu. Às vezes o problema é tão doloroso em nosso coração, que a gente não enxerga Cristo caminhando com a gente. Eles estavam do lado do próprio Criador, mas a dor deles era tão grande por ter perdido o Pai, que não estavam enxergando Cristo. Só que Cristo entendeu, foi com eles. Só que na hora que ele pegou o pão, quando ele deu graça, eles olharam a posição que ele pegava o pão e falou: verdadeiramente és o Messias, és o Messias ressurreto. E ele partiu o pão, sumiu de lá. E o que me chama a atenção, que ele aparece aos seus apóstolos, mostra, deixa eu ver, o furo na mão. Está aqui, miserável, você não acredita? Não falei para você que eu ia e voltava? Então põe a mão aqui para provar que sou eu. Se você precisa que ele dê um sinal, ou mostre que ele é Deus, ele vai mostrar. Por isso que a Bíblia é muito clara em cada detalhe. Fala: então põe a mão aqui. Por nossos tempos põe a mão no seu milagre e veja o que eu fiz por você. E depois dele ter orado pelos seus apóstolos e os abençoado, ele foi para o Pai. Ele foi para o Pai. E para que eu possa encerrar, Apocalipse 5:5. Jesus. Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e todos os seus 7 selos.
Ele era um cordeiro mudo, sabendo que ia morrer. Mas quando ele volta como leão da tribo de Judá, todo o poder, toda a autoridade, dizendo: eu estou com o Pai, e sou digno de abrir os selos, e buscarei a minha igreja, santa e limpa naquele dia. Talvez você ainda está enxergando Jesus que é um cordeiro, mas ele está dizendo: eu não sou mais o cordeiro, eu sou o prometido, que estou vivo até eternidade, de eternidade e eternidade, para sempre e sempre. Amém. Curve sua cabeça por 1 minuto mesmo, exatamente 1 minuto. Senhor, eu ministrei conforme o Senhor falou ao meu coração, e a inspiração foi tua. Toda a glória e honra é dado ao teu nome, porque é o Senhor, Pai, que está neste lugar e é dono desta casa. Assim como o Pai, antes de ir, abençoou os discípulos através daquela oração, eu quero abençoar este povo. Eu abençoo cada casa, cada família, no nome de Jesus. Declaro o poder do Cordeiro, mas declaro a força e a glória do leão da tribo de Judá sobre cada família. Eu não sei se essa palavra mexeu na sua emoção, ou na sua razão, ou mexeu nos dois. Mas se hoje você quer ter esse Cristo na sua vida, mas eu não estou falando para você que já serve. Você que já serve, você entende. Mas muitas vezes a gente serve a Cristo e não entende o sacrifício da cruz do Calvário. Se você serve ao Senhor, ou conhece Ele, ou é obreiro, ou é pastor, não importa, mas quer ter esse tempo de Deus com você e entender o sacrifício da cruz, eu já estou aqui à frente porque eu quero isso para mim também. Pastor, porque por causa de um Deus, na cruz do Calvário, havia uma gota com o meu nome, mas Ele sofreu por mim e por você. Se você hoje quer Cristo dentro da tua casa e da tua família, independente se você serve a Ele ou não, vem aqui à frente, e o pastor estará orando por você, porque eu já estou aqui, porque eu quero, mais uma vez, dizer diante de todos, que Ele é o meu Senhor, e o meu Salvador, e que eu dependo dEle, em todas as coisas. Se você sentir no seu coração, vem à frente em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, renova as forças, que o teu Santo Espírito venha fortalecê-los, que o seu Santo Espírito venha guiá-los, que o seu Santo Espírito venha ajudá-los, Senhor amado. Eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam fortalecidos através dessa palavra, viu? Tá? Guarde isso nos vossos corações, para a glória de Deus Pai. Nós vamos agora dar a agenda da semana. Coloca para mim. Tem agenda da semana, Garrido? Tem? Coloca na tela para mim, por favor. Tá? Mate continuamente o pecado, ou